Olá, eu sou Daniele Rossini, uma psicóloga e uma neuropsicóloga apaixonada por essa profissão, que me permite juntar a nossa forma de ser, de se relacionar, a nossa forma de sentir com aspectos da neurociências. Bem, mas eu também sou mãe da Super Ana, uma figura que transformou a minha vida e me fez parar para pensar e tentar entender tudo isso que eu conheço tecnicamente de uma outra forma, de uma forma muito mais prática e muito mais real no nosso dia a dia. E aí surge o Bom pra Cuca, um projeto que busca empoderar os adultos, pais, educadores, no trato com esses pequenos de uma forma que seja mais neuroeficiente, onde a gente consiga considerar, poxa, como é que a gente desenvolve de um jeito bacana, garantindo a individualidade desses pequenos, a forma deles pensarem, a forma deles sentirem, a forma deles se relacionarem, para que a gente de fato, junto com eles, promova esse crescimento integral e que traga uma sensação de felicidade. Bem, mas estamos aqui hoje para a gente fazer um vídeo, juntando um vídeo que apareceu no Fantástico. Eu fui falar no Fantástico um pouco a respeito de algumas diferenças do funcionamento, do padrão cerebral de funcionamento de homens e mulheres. E esse vídeo está aqui para a gente poder discutir um pouco disso junto com as questões do Bom pra Cuca. E aí, será que essas diferenças fazem o quê, promovem o quê, da onde elas vêm, o que acontece? Como é que será que isso impacta o nosso trato, o desenvolvimento, a forma como lidamos com os pequenos? Como é que será que os pequenos vão fazer? Como é que eles vão se aproveitar um pouco disso? Então vamos lá, vamos falar um pouco disso. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que, de fato, a neurociências mostra pra gente que a gente tem um padrão diferente do jeito de funcionar o cérebro de homens e de mulheres. E é isso que a gente estava colocando ali um pouco no Fantástico. Vou colocar aqui o vídeo para você ver, combinado? Olha aí. Homens e mulheres têm funcionamento cerebral diferente? Aqui no Brasil, consultamos esta neuropsicóloga. O hemisfério esquerdo está mais associado à capacidade da linguagem e o direito é menos verbal, pode ter mais a ver com elementos abstratos. A comunicação entre os hemisférios não acontece exatamente da mesma maneira em homens e mulheres, segundo Daniele. Os homens tendem a ter uma resposta muito mais dentro do próprio hemisfério. Eles ficam mais do mesmo lado, comunicando entre si. Ele vai pegar um ponto e vai ser mais direto. O cérebro da mulher, ele tem uma comunicação entre esses dois lados mais frequente do que a gente observa na comunicação do cérebro, na relação do cérebro. Realmente a gente começa a pensar, poxa, se o padrão do homem na forma de funcionar no dia a dia de uma maneira, o padrão da mulher na forma de funcionar no dia a dia de uma outra maneira, e aí, como é que fica isso? Tem o certo, tem o errado? Claro que não. Claro que isso não é melhor ou pior de alguma forma. E esse vídeo é para a gente poder marcar bem isso. Não existe um melhor, mas existem diferenças. E uma das questões talvez importantes é como somos capazes de nos aproveitar dessas diferenças no dia a dia com os pequenos. Sejam educadores com padrões diferentes de funcionar, sejam os pais com padrões diferentes de funcionar. E essa é a questão. Bem, o jeito habitual de funcionar, de um funcionamento masculino, tipicamente masculino, ele tende a ser mais sistematizado, ele tende a ter um aspecto mais unidirecional. Ele pega um ponto e discorre, ele é mais objetivo, mais diretivo em cima de um determinado ponto. Uma das coisas que chama atenção no padrão habitual feminino é que o padrão habitual feminino geralmente é mais empático. E até mesmo por essa empatia, a gente vai relacionar mais frequentemente diferentes elementos, sendo mais multidirecional. Ali, a reportagem do Fantástico trazia um pouco a ideia de ser ou não ser multitask. E havia sido feito um estudo que indicava que as mulheres tinham mais chances de serem multitask. O estudo nem cita que elas são de fato, mas ali por um padrão, na maneira de resposta, num determinado teste que elas estavam relacionando, que elas estavam realizando, elas tinham mais chances de serem multitask. Então ficam aí essas informações. O homem talvez tenha um jeito mais sistematizado, talvez um pouco mais unidirecional. A mulher tem um jeito mais empático e talvez mais plural. Ela agrega mais elementos para poder fazer uma análise, para poder tomar uma decisão. Ponto. Então estamos aí com dois jeitos distintos de funcionar. Mas e aí? De que adianta? O que é isso?
Bem, uma das coisas que a gente tem que pensar é que depende da situação. Tem situações que exigem de nós um padrão mais sistematizado, ou talvez ir mais direto ao ponto, ser um pouco mais objetivo, mais pragmático, digamos assim, nesse sentido. Existem situações que talvez exigem de nós um trato mais empático, considerar diferentes elementos para então a gente poder tentar entender de maneira mais ampla, mais abrangente aquela situação. Ambas as situações, na verdade, se a gente souber quando a gente pode usar, se a gente entender em que situação está me pedindo mais um jeito ou mais outro jeito, poxa, esse é o melhor dos mundos. E aqui entra um pouco a nossa atenção no cuidado com os pequenos. Falando um pouco do exercício da parentalidade, nós no cuidado, no trato, na educação, no ambiente doméstico, caseiro, com os nossos filhos. É muito importante que a gente permita que os pequenos entrem em contato com essas diferentes formas de lidar com situações, porque daí eles vão ter a chance da escolha. Quando eles entendem que um funciona de um jeito e o outro funciona de outro, eles vão ter diferentes modelos, e isso faz com que eles ampliem a forma deles de entenderem como algumas coisas podem ser lidadas, resolvidas. Na verdade, a mesma coisa pode ser pensada no ambiente escolar. Por mais que ainda seja atípico a presença de alguns homens dentro do ambiente escolar, acho que tem várias estruturas educacionais que têm esse tipo de preocupação e até mesmo atenção de agregar diferentes formas, diferentes visões dentro do mesmo ambiente escolar. E isso agrega para as crianças, sejam em função de um padrão tipicamente masculino ou feminino, em um jeito de funcionar, ou até mesmo algumas condutas um pouco distintas, desde que elas não tenham uma rixa em termos de valores, em termos de preceitos ali, que aquilo não traga uma grande confusão, as diferenças podem ser bem-vindas quando elas são bem exploradas nesse sentido. Então essa é a ideia. Se a gente permitir que os pequenos tenham essa diversidade nas formas de lidarem com as situações, nós estamos garantindo um pouco mais de uma ideia de escolha. Por isso, talvez um pouco esse fundo, a ideia de uma casinha, que muito tipicamente é denominada como uma brincadeira de menina e não de menino. E aí, como é que será que a gente explora essas opções sem ser tão sexista, sem ser tão taxativo? Será que no dia a dia, na nossa forma de funcionar, na nossa forma de pensar, nos comentários que fazemos, né, na forma como lidamos com os pequenos, será que nós valorizamos essa diversidade, permitindo que eles tenham essa opção de funcionarem, de entenderem, de lidarem de formas diferentes? Será que nós valorizamos essas diferenças no dia a dia com os nossos pequenos? Valorizamos a forma do outro, de um parceiro, de estar lidando de uma forma diferente na resolução de problema, na educação daquele pequeno? Acho que são coisas importantes da gente pensar, que vem aí um pouco borbulhando depois daquela entrevista. Combinado? Espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, compartilha, coloca os seus comentários, porque o Bom Pra Cuca é isso. O Bom Pra Cuca é um jeito da gente trocar. Nós não sabemos mais do que vocês no dia a dia, na história de vocês, isso é impossível. Mas se a gente trocar, a gente cresce. Se a gente entender, a gente pode fazer de uma maneira muito mais producente, até mesmo mais eficiente, porque o Bom Pra Cuca é isso. É você fazer do seu jeito, mas sabendo como funciona. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!